Minas S.A. Oferecimento Gerdau. Brasileira de nascimento, mineira de coração. Apoio Sistema Faeng. O agro de Minas passa por aqui. Hoje eu estou recebendo Antônio de Salvo, presidente do Sistema Faeng, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, nesta nova temporada da coluna Minas S.A., que retrata o setor supermercadista e também o setor produtivo, como é o caso da Faeng, que representam mais de 600 mil produtores rurais em Minas Gerais, que também reúne o Senar Minas, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e o INAS, Instituto Antônio Ernesto de Salvo. E é para falar sobre o Sistema Faeng, que representa o agronegócio em Minas Gerais, um setor importantíssimo que tem 1/3 do PIB em Minas Gerais, é por conta do agronegócio, que eu vou conversar hoje na coluna Minas S.A., nessa temporada especial, com Antônio Pitangui de Salvo. Antônio, tudo bem? Tudo Muito bem. obrigada por ter vindo aqui ao meu estúdio. Prazer todo nosso. Bom, Antônio, vamos começar falando primeiro, que muita gente às vezes não sabe o que significa o Sistema Faeng, né? A Federação Sim. da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Qual que é a importância desse sistema? Pois é, você imagina, 387 sindicatos. Se nós pensarmos que isso aí tem mais as extensões de base, nós atingimos aí quase 800 municípios mineiros. O que é isso? É o sistema que representa o produtor rural mineiro de uma forma ampla. Nós representamos desde a parte política, a parte técnica, a gente dá suporte a esse produtor rural, de várias formas que nós vamos com certeza falar durante a nossa entrevista. Mas é um sistema que já existe há 71 anos na parte da Faeng e o Senar há 29 anos. Muito importante para o produtor rural mineiro esse sistema, dando ele força e dando ele corpo para que ele tenha voz e vez nos diversos setores da economia mineira e brasileira. Ou seja, ele representa o produtor rural, tem essa capilaridade incrível, não é? Que aí nós temos 853 municípios em Minas e tem essa abrangência toda. É um sistema também muito importante para a capacitação do produtor, sim, não é? A gente tem aí o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O que é que o Senar tem feito nesse tempo todo, desde que ele foi inaugurado em 1993, né? Eu estava vendo os números, gente, e é uma coisa incrível, assim, o poder de capacitação, né? Mais de 3 milhões de pessoas atendidas, mais de 100 mil cursos desde há quase 30 anos. Por que é essa importância toda hoje desse Sistema S também no setor agropecuário, Toninho? Olha, vamos lá. Primeiro nós temos que entender o que é o produtor rural. O produtor rural, Minas Gerais tem pelo menos 4 macro-regiões separadas. Se a gente pegar o norte de Minas, o Jequitinhonha, as matas de Minas, o sul de Minas e o Triângulo, que são 5, não são 4, essas regiões, apesar de estarem todas dentro de Minas Gerais, elas são diferentes. Diferentes no seu povo, diferentes até no jeito de falar. Sim. Então, o sistema precisa de ter essa capacidade de representar bem essas pessoas, porque o que se faz no Jequitinhonha não é o mesmo que se faz no Alto Paranaíba ou no Triângulo Mineiro. O Triângulo Mineiro tem soja, tem café, o Alto Paranaíba tem hortifruti, no sul de Minas tem mais café, também entrando agora grãos. No norte e no Jequitinhonha é mais pecuária, mais as coisas voltadas para um clima mais dificultoso, de um céu pior. O Sistema Faeng trabalha representando essas pessoas e o Senar treinando essas pessoas. Não é diferente que o mundo tem evoluído em todos os segmentos. E no agro, principalmente na nossa cadeia primária, isso não tem sido diferente. Nós precisamos de estar sempre antenados com o que está acontecendo de mais moderno, também dentro das nossas fazendas. E o Senar faz isso. O Senar traz a assistência técnica e gerencial para dentro das fazendas, para que o produtor possa não mais fazer como era feito pelos seus avós ou pelos seus pais. A coisa evoluiu e nós não podemos ficar em momento algum ultrapassados dentro da nossa atividade.
as margens de lucro estão diminuindo a cada momento, em todos os segmentos, e a gente precisa de eficiência. E essa eficiência se dá tendo a coisa feita e bem feita da melhor maneira possível. E isso basicamente é o que o Senar faz. Treinar não só o produtor rural, como também os seus colaboradores, para que eles juntos possam ter um resultado otimizado dentro das nossas diferentes atividades, que vai desde a cafeicultura até a produção de frutas, de gado de corte, de café, de pecuária leiteira, tão importante aqui em Minas Gerais. Bom, hoje eu estou conversando com Antônio de Salvo, ele que é presidente do Sistema FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Gente, é a federação que tem mais sindicatos filiados do Brasil, são 387 sindicatos rurais. E aí, Antônio, antes da gente passar para essa questão dos sindicatos, as pessoas falam muito do Sistema S, não é? Reclamam que às vezes nem sempre tem aquela utilidade, mas no campo, no meio rural, é imprescindível hoje, não é? Porque a gente, é isso que você falou. Totalmente. O pessoal fazia no olhômetro, né? Totalmente. Dá a ração lá para a vaca, o café joga lá. O olhômetro mesmo não acabou, dá mais. Né? Nós não podemos administrar nenhuma farmácia, nenhum supermercado, nem qualquer atividade de maneira empírica. Nós temos que ter técnicas. Essas técnicas são estudadas e são conceitos. Então, temos várias ciências dentro das ciências agrárias que são fundamentais para que esse produtor lá do campo possa otimizar o seu trabalho. E aí vale lembrar que o sistema S nosso, que também lembre desse número, para cada R$100 recolhido do próprio produtor rural, nós devolvemos R$ 92,7 para ele. Só 7,3 fica na atividade meio. É o sistema mais eficiente dos sistemas S e é o Senar mais eficiente do Brasil, apesar de termos todo esse tamanho e toda essa gama de sindicatos. Isso demonstra, primeiro, a seriedade que nós tratamos dos assuntos com o nosso produtor. Temos sim uma dificuldade porque o produtor muitas vezes está fechado dentro da porteira, não está com aquela cabeça aberta que tem as pessoas que normalmente vivem no convívio do dia a dia das médias e grandes cidades. Então a gente tem que ter primeiro um trabalho psicológico, vamos dizer assim, para mostrar para ele que não dá para fazer mais como era feito pelo seu próprio pai. Ainda tem essa resistência, então, né? Sim, precisamos medir quanto chove, precisamos medir a fertilidade dos solos, precisamos medir, saber quais são as culturas mais adequadas. Muitas vezes o que era bom nos anos 2000 não é bom mais hoje, já temos alguns cultivares mais modernos. Então é todo um conjunto de técnicas e é ciência onde a gente leva para esse homem do campo, e vale lembrar que é de forma gratuita, para que ele vá evoluindo. Vale lembrar um caso que nós tivemos agora no norte de Minas, lá numa região que chama São Francisco. Nós temos um trabalho de assistência técnica em apicultura, onde eu tive conversando com um produtor que está participando desse grupo, e ele produzia 50 quilos de mel por ano. E com 1 ano e meio de assistência técnica do nosso Senar, ele passou para 250 quilos. Então ele aumentou sua produção em 5 vezes, sem nenhum gasto a mais. Apenas operacionalizando melhor as suas colmeias, tratando melhor das suas abelhas no período de entre-safra. Enfim, a gente ensina e orienta para que essa pessoa, dentro do que ele tem e da capacidade financeira que ele tem, para que ele possa aumentar, duplicar, quintuplicar a sua renda, que muitas vezes é muito comum. Também na pecuária de leite, que está presente em 99% das propriedades rurais do Brasil, e em Minas não é diferente. Nós aqui gostamos de um queijinho, consequentemente temos que tirar leite. A gente tem feito melhorias muito significativas. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes não têm a genética adequada, não têm o gado adaptado àquelas condições. O que a gente herdou dos países mais ricos e principalmente dos países temperados? Uma genética de clima temperado, raças holandesas, raças europeias. Nós adaptamos isso aqui às nossas condições. Hoje temos cruzamentos de raças zebuínas que vieram lá da Índia com as raças europeias, formando girolando, guzolando, entre outras, que são raças que são as responsáveis pelo suporte leiteiro de grande parte dos produtores de leite do Brasil e de Minas. Então, essa adequação, com a adequação de alimentação, com a escolha das forragens corretas,
com a época de plantio, com a metodologia de plantar, com a adubação correta, tudo isso engloba para que a gente possa levar para o nosso produtor o que existe de ciência, para que ele tenha acesso a isso e possa tornar a sua atividade lucrativa. Então, se você muito complexo, hein? O consumidor não faz ideia disso. Se você imaginar que se nós não fizermos isso, o que acontece? Esse consumidor vai migrar para as cidades. Será que cabe dentro da cidade esse pessoal? Será que os grandes centros já não estão superlotados? Então, a importância de manter esse homem no campo, a importância de melhorar a imagem desse homem, a importância de melhorar a vida dele. Para ele não quebrar, não é? Eu falo desistir sempre, da atividade. nós precisamos de alimentar quem nos alimenta. Então, esse é um ponto fundamental. Nós estamos lá nas nossas fazendas, espalhadas por Minas Gerais inteiro, precisamos de ser mais conhecidos, precisamos de saber também as atividades que nós temos que fazer, mas principalmente a população das cidades precisam estudar um pouquinho o que somos. Somos pessoas do bem, somos pessoas que trabalhamos no período de pandemia, sem um dia sequer de folga, como sempre fizemos em nossas vidas. Se você imaginar que, voltando para a pecuária de leite, uma vaca não chega domingo e fala assim, hoje eu não vou produzir. Hoje você não precisa tirar leite, não. Domingo. Hoje é Natal, não posso produzir. Não, ela dá leite de Natal, ela dá leite no Réveillon, ela dá leite no Carnaval. Então nós temos essa atividade de modo contínuo e ela precisa ser feita da melhor forma possível e precisa de uma proteção de um sistema que é o sistema FAENG, ligado à nossa CNA, que dá essa proteção e esse suporte técnico e um suporte operacional para que os produtores possam ficar mais bem representados. E falando em consumidor, Antônio, eu vejo sempre, inclusive aconteceu aí o primeiro encontro do sistema FAENG, dessa nova diretoria que você assumiu aí, não tem nem um ano ainda, e você falou dessa imagem do produtor rural junto ao consumidor. O consumidor às vezes não entende, não é? Aquela cadeia tão complexa que é até o litro de leite chegar lá na gôndola do supermercado, ou a carne lá no açougue, ou comprar o arroz no pacote, o açúcar. E aí você chama muito atenção para uma situação de que o produtor não é. A imagem do produtor para o consumidor em geral, para a população em geral, ela não é bem entendida. O que é que acontece? A população acha que o produtor é vilão? Sim, em parte sim. É bem verdade que isso melhorou no decorrer dos anos, exatamente pela pouca representatividade nossa. E aí vale uma meia-culpa de todo esse sistema que vem amadurecendo e vem também se aperfeiçoando para representar bem esse produtor. A ideia que nós temos de produtores rurais, e isso não é crítica absolutamente a quem tenha uma caminhonete bonita, não somos nós estas pessoas. Existem produtores de belíssimas caminhonetes? Sim. Mas em Minas Gerais, por exemplo, 91% dos produtores mineiros são pequenos produtores, que não têm esta caminhonete. Não é só aquele agribusiness, né? Nada. O agribusiness é o que aparece nas grandes mídias. Mas o produtor, responsável pela segurança alimentar, por essa ida nossa ao supermercado e acha feijão, e acha arroz, e acha carne, e acha frango, e acha leite, e acha seus derivados, mel, frutas, hortifrutis, enfim. O Brasil, há pouco tempo atrás, há menos de 30 anos, pouco mais de 30 anos, nós éramos importadores. Sim. Quem não se lembra que você, para chupar uma uva, você tinha que comprar uma uva argentina, uma uva bonita, importada do nosso país vizinho. Hoje, caríssima, aqui, né? no norte de Minas, nós temos parreirais excelentes com uvas de altíssima qualidade. Temos agora azeite, temos agora vinho, enfim. O produtor precisa ser mais bem reconhecido. Claro que problema de comunicação é difícil. Não temos uma boa internet no campo, muitas vezes não temos um sinal de 4G ou de 5G no campo, então a nossa comunicação é dificultosa. Por isso a nossa imagem muitas vezes não é tão bem entendida para a população urbana. Porque às vezes a gente vê, Antônio, o pessoal reclamando, o preço do leite, o preço do café, o preço da carne, tá caro, de quem que é a culpa, né? Então fica aquela coisa, acaba recaindo no produtor rural, lá na ponta, que não tem nada a ver com isso. Não é ele que coloca o preço. Tem a ver indiretamente, isso é uma cadeia.
uma cadeia ligada. Você tem o setor produtivo, vamos voltar para a pecuária de leite. Nós produzimos leite. O custo da produção de leite aumentou por volta de 68% nos últimos 8 meses. Não preciso explicar por quê. Covid, todos os adubos, os defensivos, tudo que é usado aumentou por ficarmos 2 anos parados. Então, nós absolutamente entregamos um leite a uma cooperativa ou a uma indústria de leite e eles colocam o preço, que industrializa aquele produto nosso, o leite, transformando em manteiga, em coalhada, em iogurte, e vende para o varejo que coloca o preço final. Então, quem está no varejo, olha um litro de leite que saiu de R$ 4,00 para R$ 7,00, vai direto lá na ponta no produtor. E muitas vezes, não somos nós o culpado. Aliás, a grande maioria das vezes. Essa é uma discussão muito importante que nós estamos fazendo, para que a gente entenda que, como nós somos muitos produtores, é muito fácil entender que nós somos a parte menos organizada. Os industriais, nenhuma crítica a eles, são nossos parceiros, são fundamentais para nós. E os varejistas, também nossos amigos e as pessoas que entregam nas gôndolas dos nossos supermercados para o consumidor final, eles são um grupo menor. Sim, então eles se organizam de forma melhor. E nós temos uma desorganização e toda uma gama de qualidade diferente dos produtos. Então muitas vezes esse aumento de preço, na grande maioria das vezes eu repito, não é causada pelo produtor rural. O produtor rural fica sabendo o preço que ele vai receber do leite. Escutem isso. Se nós vendemos leite de 1º de agosto a 31 de agosto passado, agora dia 25 nós ficamos sabendo quanto nós íamos receber no produto entregue lá atrás. E teve um decréscimo de 60 centavos por litro. Estava por volta de R$ 3,60 e baixou para nós a R$ 3,00. Ou seja, como é que você vive assim, né? trabalhador que não sabe o salário que ele vai ganhar. Exatamente. Depois que você já investiu no que você tinha que fazer. Então essa é uma discussão que nós estamos fazendo com a indústria, uma discussão mais madura. É um dos pontos a serem discutidos, mas a gente precisa continuar avançando, mas mais do que avançar. É esclarecer, principalmente para a população consumidora, para que ela entenda melhor que a cadeia é composta por vários elos e normalmente, não estou dizendo sempre, o elo mais fraco é o nosso. E esta corrente, se quebrar qualquer um dos elos, ela perde sua função. Isso nós não podemos, nós precisamos de ter garantia alimentar nos diversos produtos produzidos em Minas e no Brasil. E um outro assunto também que é muito complicado e eu vejo muita gente colocando a culpa no produtor, que é ele que tem o problema de meio ambiente, a culpa é do produtor que está devastando, tem o problema do defensivo agrícola, está colocando veneno na comida. Como que o sistema FAENG, Antônio, é uma saga e uma cruzada que vocês vão fazer a essa nova diretoria para desmistificar todos esses assuntos. O que tem de mito e o que tem de verdade nessas questões? É muito fácil. Nós vamos exemplificar aqui onde é que nós estamos. Você já imaginou se a gente depredar ou puser fogo nesse estúdio? O que vai acontecer com ele? Ele não vai existir. E se aqui tivesse lotado de pernilongo e nós batermos aqui um excesso de pesticidas ou de inseticidas, nós vamos nos intoxicar. Também. Então, como é que o produtor pode atirar no próprio pé? Ele é o maior preservacionista. Nós, produtores rurais, nós, fazendeiros, sitiantes, nós dependemos da qualidade da nossa água, da qualidade do nosso solo, da manutenção desse solo produtivo, manutenção dessa aguada limpa. Então, como é possível alguém poluir ou degradar o que é parte da sua receita? Então essas questões ambientais precisam ser mais bem conversadas e nós estamos indo agora para a COP27, que é um encontro lá no Egito, para a gente exatamente começar a desmistificar o que na realidade essas questões ambientais estão tão à tona. Por uma razão muito simples, eu vou ser muito direto em explicar. O Brasil é muito competitivo no que diz respeito aos produtos do agro. É uma questão de geopolítica, então? Total, é uma questão comercial. Porque nem um país do mundo preserva o que nós preservamos. Vale lembrar que Minas Gerais, para a gente falar só de Minas, Minas Gerais é o estado que mais preserva.
Nós temos 35% do nosso estado preservado. Ou seja, sem plantar nada, Nada. mata virgem. Mata virgem. E grande parte disso, grande parte dessas reservas, estão dentro das fazendas dos produtores rurais. Então, hoje, só para você ter uma ideia, o produtor rural aqui nessa região, se você tiver uma fazenda de 100 hectares, que são os famigerados, com todo respeito, 100 campos de futebol, hectare é uma medida de 100 por 100, pessoal. A gente tem que parar de falar isso para campo de futebol. Hectare é uma medida métrica mundialmente conhecida. Se você tem uma fazenda de 100 hectares, você pode utilizar somente 80% dela. 20% precisa ser preservado. É a lei da reserva legal, né? Lei da reserva legal. Então, é obrigado vamos fazer só uma comparação. Se você compra uma pousadinha ali na Serra do Cipó e constrói 10 quartos, você tem que deixar 2 fechados. Então, 20% do que você tem, comprou e pagou, precisa de ficar sem produzir. Quando você faz isso numa pousada, ninguém está pagando aluguel por esses 2 quartos fechados. Não. Ninguém paga também aluguel pelos 20%. Então nós estamos despoluindo o que alguém poluiu, que com certeza não fomos nós. Nós estamos aqui em Belo Horizonte e sabemos de um riacho que tem aqui perto, que é altamente poluído. Não é certamente o produtor rural que o poluiu, mas nós estamos bancando a despoluição, tanto do ar como dos lençóis freáticos, feito pelas nossas reservas legais. Ok, isso já passou. Então, todas essas questões ambientais, elas estão cada vez mais apertadas para nós produtores. Por quê? Porque mesmo produzindo no Brasil inteiro, na parte de agricultura com 8% da nossa área e na parte de pecuária de pouco mais de 25%, nós conseguimos gerar excedentes para alimentar, além das 220 milhões de brasileiros, mais 1 bilhão da população mundial. Então, se nós continuarmos crescendo como estamos, certamente vamos desocupar outros países tidos como mais desenvolvidos que nós e vamos passar a ter um crescimento que é fundamental para o Brasil e desalojarmos e diminuir o dinheiro de outras pessoas mais velhas, que já historicamente já estão no mercado. Né? Então, qual é um jeito bom de nos taxar? Destruidores do meio ambiente. Desestabilizar o sistema. E essa conversa cola muito fácil. Porque com pouco conhecimento, você falando, olha o desmatamento, mostra um trator derrubando uma coisa, a pessoa acha que isso é assim. E não é assim. As queimadas são naturais. Quem é que vai pôr fogo nesse estúdio em sã consciência? Por que eu vou pôr fogo na minha fazenda? Eu vou lucrar o quê? Nada. Não. Eu vou perder material de capim, de floresta, do que eu tiver. Então, precisa de descer um pouquinho da parte ideológica, a parte prática da coisa e compreender um pouquinho quem somos, o que fazemos, porque na realidade os maiores preservadores do meio ambiente de Minas e do Brasil são os produtores rurais. Na minha fazenda eu tenho várias nascentes preservadas, então nós geramos água. Eu não conheço gente de cidade que gera água. Antônio de Salvo é o nosso entrevistado nessa nova temporada da Coluna Minas S.A. Antônio de Salvo é o presidente do Sistema FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Falando sobre várias questões aí, além do sistema, dessa representatividade, essa nova diretoria que ele assumiu a presidência do Sistema FAENG neste ano aí, já desde de novembro do ano passado, aliás, né, de 2021. E eu quero saber também, Antônio, sobre essa questão dos defensivos agrícolas, né? A gente vê as ONGs com um linguajar que tem um apelo rápido junto à população. O que dizer? O produtor também está colocando veneno na comida? Porque está cheio de hormônio, frango, a carne, é tudo cheio de agrotóxico, não é que é chamado? Qual que é a questão também? São 3 nomes. Começa pela discussão dos nomes, né? São defensivos agrícolas, são agrotóxicos ou são pesticidas? Qualquer um deles é tudo a mesma coisa. E o que aconteceu nessa grande discussão que nós tivemos recentemente aí no início de 2019, ficou um longo tempo para serem aprovados essas
tais novas moléculas dos defensivos agrícolas, dos pesticidas. Sim. O que é isso? Isso nada mais é do que a evolução dos fármacos, como é no ser humano, das moléculas do campo. Vamos dar Das um exemplo? drogas Vamos dar um É. exemplo. Traduzindo Todo aí. mundo lembra lá atrás, quem tinha ansiedade tomava um Valium. Vale, Hoje você exatamente. não usa mais o Valium, porque ele tem um efeito rebote, ele te dá a ressaca disto. Então, trocou-se por ansiolíticos mais modernos. Sim. E não deixou de menos usar. danosos e que gerava aquela sensação da retirada da ansiedade. Isto, em comparação, é a mesma coisa dos defensivos agrícolas. Moléculas que eram mais antigas estão sendo retiradas do mercado para a entrada de novas moléculas, menos danosas, menos poluidoras e mais eficientes. A agropecuária brasileira, ela não vive sem defensivo Não, agrícola. não é brasileira. Como é que é essa questão do... Nós Lá estamos- fora tem o inverno, Nós estamos na fica- escala lá, se não me engano, o 9º ou 10º país que utiliza litragens por hectare. O primeiro é o Japão, que eu sei, que eu me lembro de cabeça. Então, bom, aí vai um parênteses para a gente entender. Nós vivemos num mundo tropical, nós não temos neve, nós Sim. não temos clima frio. É sol o ano Então inteiro. nós temos um crescimento, tanto microbiológico como vegetativo, intenso quase todo o período do ano. Em alguns períodos de seca isso não existe mais na parte vegetativa, mas no biológico continua. Então o país requer uma atenção, porque as pragas são mais comuns, porque não tem 6 meses de gelo para ficar para poder lá matar essa a praga. terra descansando, Isso. né? Aquilo é uma esterilização de todas as pragas. Começa a vida nova a cada novo verão que entra. Sim. Então, essas novas moléculas são fundamentais para que a gente possa diminuir a possível toxicidade. Agora, todas só entram aqui aprovadas por todos os órgãos sérios que existem no Brasil. A liberação demora 2 anos de teste e normalmente essas moléculas já estão aprovadas nos Estados Unidos, já estão aprovadas na Europa, já estão aprovadas na Ásia, mas muda-se a conversa exatamente porque essas moléculas, além de tudo, elas são mais baratas. Então, elas são moléculas mais modernas, com menos toxicidade, com mais eficiente E e o mais custo? baratas, o que dá mais margem de lucro. Agora, podem ter certeza que não existiríamos nenhum dos aqui que estão dentro dessa sala se não existissem os defensivos agrícolas. Eles são responsáveis também pela nossa garantia alimentar, pela nossa fartura que existe dentro do Brasil. Sem essas moléculas, bem utilizadas com receituário agronômico, elas não têm o menor risco para a população. E nunca tiveram. Com mau uso, sim. Se você tomar o ansiolítico, mesmo moderno, a garrafinha, ou o vidrinho inteiro, ou a caixa inteira, você vai Tem passar jeito. mal. É. Então, mas na dosagem correta, ela causa bem e traz um benefício, não só para quem produz o alimento, mas também uma garantia de preços mais compatíveis lá na gôndola do supermercado. É fundamental a presença dessas novas moléculas, desses novos agentes que nos ajudam a combater as pragas, que muitas vezes são danosas às nossas culturas. Bom, hoje eu estou recebendo Antônio de Salvo, presidente do Sistema FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, nesta nova temporada da coluna Minas S.A., que retrata o setor supermercadista e também o setor produtivo, como é o caso da FAENG, que representa os produtores rurais em Minas Gerais. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo,
o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda. O que vem do interior é o que move a gente. É algo que brota, é da nossa natureza. A essência de quem produz faz a força do interior mineiro, força que nutre de alimento e esperança a mesa de milhões de pessoas e que recomeça a cada manhã, todos os dias. Isso está aqui, no nosso interior. Homenagem do sistema FAENG ao produtor rural mineiro. Estamos de volta na coluna Minas SA de hoje, que eu estou recebendo Antônio de Salvo, presidente do Sistema FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, nesta nova temporada da coluna Minas SA, que retrata o setor produtivo, no caso da FAENG, representando os produtores rurais, 387 sindicatos rurais do Estado, é a maior federação do país em sindicatos filiados. Antônio, isso tudo faz parte de um trabalho que vocês querem intensificar agora no Sistema FAENG, essa campanha educativa de desmistificar esses assuntos tão polêmicos. Só que, além disso, vocês precisam também ter um trabalho junto aos poderes, né? Sim. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Câmara dos Deputados, Governo de Minas. A gente vê agora uma renovação que vai acontecer. O que vocês querem desse pessoal que vai entrar, seja quem for, aí no comando do país, do governo de Minas, das nossas casas legislativas, para que a produção continue tão forte aqui em Minas Gerais, o agronegócio cresça cada vez mais, sendo sustentável ao mesmo tempo, mas com leis que não sejam mais entraves, mais burocracia do que desenvolvimento para o produtor. Vamos ver se eu dou conta de fechar esse raciocínio. Que é enorme, né, o escopo. Vamos lá. Primeiro, na parte do governo, que eles nos compreendam e que, com todo respeito a qualquer um dos governantes em qualquer esfera, desde a municipal até a federal máxima, se interferir menos nos nossos negócios, nós vamos dar conta de fazer esse Minas, esse Brasil continuar crescendo. Então, quanto menor a interferência, mais fácil para nós. Interferências são menos leis. Menos leis, menos penduricados. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Como, com todo respeito, há um baixo conhecimento do que nós fazemos, normalmente as leis são formadas dentro de gabinetes refrigerados e não lá no campo. Então, muitas vezes elas não funcionam. E isso eu vou dizer em todos os setores, seja trabalhista, seja ambiental, seja de segurança do trabalho, qualquer coisa. Ou seja, então, para arrecadar, a indústria da multa, isso. Então, tudo. Vamos nos conhecer melhor. E nós sabemos que temos evoluído. Evoluído como? Aproximando desses governos e abrindo um diálogo franco de que somos. Isto significa uma atenção no governo e uma presença do sistema FAENG junto aos políticos, desde os políticos da Assembleia Legislativa Mineira até a Câmara Federal, junto com os nossos executivos, tanto do governo de Minas como do governo central, federal. É fundamental esse diálogo e um discurso maduro e certamente honesto da nossa parte. Esse jogo é um jogo não é um jogo de interesse de uma classe produtora. Isso é um assunto transversal, isso é um assunto, repito, de segurança alimentar do Brasil. Que nunca passamos por guerras, nunca passamos por fome real. Aqui é um nunca país faltou comida, da né? fartura, nunca faltou. Então essa aproximação é fundamental. Mas vamos dar um outro exemplo também. Vamos lá, todo mundo viu aí que o café subiu muito de preço. Uma saca estava de R$700 e passou para R$1.300. Por que será que subiu tanto de preço? Será que o cafeicultor sentou em cima da sua saca e falou assim, agora só vende por R$1.300? Não. Nós tivemos nas regiões, principalmente no sul de Minas, Varginha, Oxupé, nós tivemos 2 anos consecutivos, 2020 e 2021, de déficit hídrico. O que é isso? Pouca chuva. E a cafeicultura necessita de água. Ainda teve uma geada também, né? Que 3. acabou com a raça, né? Dos cafezais aí. 3 geadas. Sim. Então, com déficit hídrico e geada, a gente fala linguajar lá do campo, que é decoice.
Quer dizer, caímos e ainda tomamos um coice. É. Então nós tivemos É de coice. um problema da falta de água e mais a geada que desidrata ainda mais a planta e queima. Então o café saiu de R$600 para 1.300. Que bom! Só que você não tem café. É. Então, mas por que você está falando isso no contexto político? Eu estou dizendo no contexto político porque o que aconteceu e o que acontece com parte significativa dos cafeicultores? Eles travam o preço para ter uma garantia. Então, grande parte desses cafeicultores travaram o preço existente lá atrás, R$600, achando que ia colher 100 sacas. Então, eles travaram 50 sacas a R$600, esperando vender as outras a preço de mercado. Normalmente, a gente trava isso para ter uma garantia de que quase os seus custos possam ser feitos. O que aconteceu? O custo subiu, consequentemente, as 600 sacas não ia pagar, mas tudo bem. E a outra metade das sacas não travadas não existiram porque nem a geada nem o déficit aconteceu. Então o café está de 1.300, o produtor está com a metade do que ele produziu travado a 600 e não dá conta de vender o excedente. E o custo subiu 30%, 40%, 50%. Então só dá para resolver isso politicamente. Tem que ter fazendo alguém aí o quê? equilibrando, né? Estendendo os empréstimos, dando um prazo maior para que na próxima colheita ele possa pagar esse passivo que ele tem, adquirido por esse problema climático. Então, e aí você precisa E ele ter fôlego também, não é? Lógico. De continuar na atividade. Então você né? tem que ter um Porque embasamento senão- técnico, mas tem que ter um contato político para sensibilizar os nossos representantes do que aconteceu de forma bem embasada, para que a gente ganhe prazo. Isso, por acaso, é o tal calote? Não. Isso é a verdade. Calote é quem não quer pagar. Nós não quem não paga e representamos. fala, não paga, A gente não tem, representa tchau, caloteiro. né? Nós não representamos nem caloteiro, nem quem desmata ilegalmente. Nós somos uma federação que representa o produtor rural de bem, que eventualmente pode bater um carro e precisa de um carro emprestado, precisa de um prazo para pagar o seguro, precisa de um tempo para poder ficar sem carro. Então, Que as as contas coisas chegam as todo contas mês, chegam. né? E às vezes o Infelizmente, pessoal lá de Brasília, dos poderes aí gerais, né? Tanto do Sim. Estado quanto de Brasília, não estão lá com deles todo mês, não E tem aí tanto é- esse apelo, né? E aí é que é o ponto que uma federação e a confederação pode atuar. Tem Nós que temos que pressionar. atuar politicamente para mostrar a realidade, fazer o levantamento, calcular o que teve de prejuízo. E esse cálculo tem que ser em loco, tem que ir fazenda por fazenda. Não dá para fazer uma amostragem, porque tem fazenda mais atingida, tem fazenda que foi mais atingida pela geada porque os cafezais desceram até uma margem mais perigosa, porque a geada vem de baixo para cima. Enfim, esse é um trabalho que nós estamos fazendo junto à Comissão do Café Mineira, temos várias comissões, e do Café Nacional, todas duas são mineiras, representadas por nossos presidentes de sindicatos de Minas Gerais, para que a gente convença a população que nos dirige, que são os nossos políticos, a acharmos uma válvula de escape para a gente aguentar e pagar o que a gente não deu conta de produzir esse ano em 1 ou 2 anos. E a gente tem conseguido isso com bastante sucesso. E aí, Antônio, esse trabalho da FAENG tem as comissões, tudo para garantir essa segurança alimentar, né? A gente teve aí um 2021, mesmo com pandemia, mas espetacular, né? Mais de 54 bilhões de reais de resultado para a nossa balança comercial em Minas, exportados para 176 países. Ou seja, o trabalho do sistema FAENG para continuar mantendo essa força do agronegócio, ele vai muito além de toda essa discussão, não é? Sim. Na realidade, o sistema FAENG representa esses produtores. O responsável por essa segurança alimentar são os próprios produtores. A resiliência é nossa, não vou falar deles porque eu também sou produtor. Nós acreditamos no que fazemos, melhoramos num processo de melhoria contínua a cada momento, a cada ano, a cada safra as nossas atividades. A cada ano a gente usa um touro melhorador, elimina as vacas que têm intervalo entre partos maiores. O que é isso? Vacas que demoram mais a reconceber, a engravidar de novo, como no linguajar aqui das cidades. Então, nós temos um trabalho. Café, plantas mais resistentes, plantas mais adaptadas, plantas que produzem mais, plantas que requerem menos defensivos agrícolas. Então tem toda uma ciência trabalhando em cima disso. Para quê? Para garantir uma única coisa. Que você
cidadão de Belo Horizonte ou da região do Grande Belo Horizonte, possa ir no supermercado, achar um café de qualidade, achar um arroz de qualidade, achar um feijão de qualidade, achar uma carne de porco, de frango, de boi, de peixe. Estamos crescendo. Mel. Enfim, nós temos uma fruta produzida aqui no sul de Minas, morango, na região do norte de Minas, principalmente em Janaúba, banana, maçã, pinha, várias frutas, né? Manga, Minas, enfim. Minas tem crescido. Uma autossuficiência. E cada vez que você melhora a sua produtividade, você produz mais, consequentemente acontece o que, Lenice? Abaixa o preço. Se você produzia uma manga por pé por R$1, se você produz 1,2, você pode vender por 90 centavos. Então, todo esse pacote tecnológico nada mais é do que um fator de diminuição de preço lá na gôndola de supermercado. E aí vale lembrar, já te antecipando, que a gente vai conversar sobre isso, o plano agrícola. Pois é. O que é isso? O que foi esse plano safra? Esse dinheiro, qual é o tamanho desse dinheiro? O plano safra foi estudado, a CNA trabalhou isso muito bem, a CNA é a cabeça do nosso sistema, que representa todas as 27 federações. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. Nós tivemos o quê? Nós tivemos um convencimento da parte econômica do governo para que eles entendessem que a melhor maneira de baixar a inflação no Brasil é investir no que o Brasil tem de mais competente, que é a agropecuária. Então, pode dar dinheiro para esse povo que vai voltar em forma de imposto, em forma de segurança alimentar, em forma de crescimento dos setores, em forma de barriga cheia da nossa população. Então, porque tendo volume de alimentos, né, tanto na pecuária quanto na agricultura, tem como democratizar esse valor, não é? A gente sabe que tem inflação aí, tem vários outros setores aí, vários outros componentes na comida. Ainda tem imposto, né, Antônio? Que a gente tem que ser uma coisa discutida também, né? Tributar a comida num país como esse. Os tributos são baixos, mas a comida gera o que é mais importante para uma sociedade, tanto mineira como brasileira, gera paz. Onde não há comida, não há paz. Então, se nós discutirmos as guerras históricas existentes no mundo, foram avançando sobre territórios dos vizinhos para produzir comida. E o Brasil tem uma paz, um país adaptado, Minas não fica atrás, mesmo com as nossas montanhas, mesmo com a nossa diversidade, pelo contrário, temos uma diversidade gigantesca. Então, tendo comida, você tem paz. A partir do momento que falta comida, e a gente enxerga isso aí em alguns países que foram por caminhos errados e a comida faltou, então é um produto que gera mais do que a saúde do ser humano, gera a saúde física e mental, porque nós ficamos em paz que sabemos que nossos filhos, nossos netos vão ser bem criados. Precisamos, evidentemente, continuar no auxílio à educação, mesmo porque um menino subnutrido ou uma menina subnutrida não vai ter a capacidade de aprender o que necessita lá no início da sua aprendizagem, quando a criança vai para a escola. Então, a comida é um produto essencial e nós, mineiros e brasileiros, devemos nos orgulhar da classe produtora. Podemos ser um povo mais bronco, podemos ser um povo com menos lapidado, porque vivemos com as nossas caras queimadas de sol, com as mãos manchadas e mais grossas, mas fazemos o bem para toda a população. Então, tudo, desde o calçado que vem da borracha ou do couro, da calça jeans que vem do algodão, né? A tudo que fazemos vem do campo. E o Brasil é competitivo, e Minas também, nas mais importantes produtos mundialmente, dos 12 principais produtos, o Brasil é competitivo em 9 e muito competitivo. Então, sem representatividade, cobrindo e blindando esses produtores, nós seremos presas fáceis para que outros países impossibilitem o desenvolvimento do nosso estado, do nosso Brasil. E o desenvolvimento não é só para o produtor. Produtor, produzindo bem, Minas tudo crescendo. Funciona, né? Tudo o comércio funciona, a indústria funciona. Tudo funciona. Os impostos, a arrecadação, divisas, pauta de exportação, é uma cadeia, não é? Ela não tem fim.
E Minas Gerais, Antônio, falando sobre essa importância da pauta de Minas, não é? A gente tem o café, tem o leite, tem o setor sucroenergético que você estava falando, muito, né? Que é muito importante, muito. Etanol, o açúcar. Como é que está hoje a produção de Minas? Qual que é a predominância? Ainda continua essa política do café com leite? Leite e café são os primeiros. Agora a gente tem crescido muito também nesse sucroenergético, que é uma coisa, com todo respeito, espetacular. Ainda bem, não é? Você imagina que você tem um combustível limpo, você pode plantar o combustível, replantar o combustível. Quando você fura um poço de petróleo, ele é finito. E esse plantio da cana-de-açúcar, principalmente, que se adaptou espetacularmente em Minas Gerais, e hoje eu tive uma reunião com alguns usineiros lá no Triângulo Mineiro, e eles disseram, a cana vai ser igual ao boi, só não vai aproveitar o berro. Então não tem mais nada na cana, tem todo um segmento que vem para o biogás, o gás metano, enfim, todas as coisas que o setor está produzindo, além do açúcar, mas também no álcool, e de forma sustentável, sequestra carbono, enfim, polui menos, é todo um setor excelente. A cafeicultura já é conhecida secularmente aqui no Brasil, pelos nossos excelentes, a qualidade do nosso café do sul de Minas, das matas de Minas, do Cerrado Mineiro. Ainda tem aquela coisa de cada 3 xícaras de café que são bebidas no mundo, uma xícara vem daqui das fazendas mineiras. A gente só não sabe cantarolar isso. Nós fazemos um marketing muito. Nós temos aí um país vizinho, que eu não vou citar o nome aqui, mas todo mundo sabe quem que é. E eu já tive lá e tenho amigos de lá. Eles cacarejam, né? Para todos os lados que o café da Ômbia é o melhor. Não, o nosso café não deixa a desejar em nada, nem qualidade, nem tipo de bebida, nem produtividade, enfim, em nada. O que precisamos é fazer mais propaganda, aprendermos a mostrar mais a nossa cara. Isso a FAENG vai fazer? Vocês têm esses projetos aí de... Com a ajuda de vocês, certamente sim. O que nós precisamos é que vocês da comunicação nos ensinem a falar uma língua que seja de fácil compreensão para a população que precisa de nos entender. Porque a gente faz muito bem pregar para convertido. Falar para o nosso grupo, como nós falamos lá, nós reunimos as 2.000 pessoas do setor. Foi excelente, são 2.000 pessoas que dependem direta e indiretamente do sistema FAENG. Mas a gente pregar para convertido é fácil. O que nós precisamos é afinar esse linguajar nosso para que a população do meio urbano entenda o que nós estamos falando. Mais do que entenda, acreditar. Eu acho que acreditar não é muito difícil. Agora, o mais difícil é entender. A gente tende a caminhar para um linguajar técnico, tende a caminhar para uma coisa e fala, opa, parei de entender. Mas isso não aconteceu aqui com você. Pois é, tomara que todos estejam entendendo o que eu esteja falando aqui. Não é para convencer, nós temos de mostrar. E mais do que mostrar, nós precisamos de ter o que os países como os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos adoram o produtor rural dele. O produtor rural dele é um senhor, um jovem senhor, grande, forte, bacana, e eles respeitam aquele produtor rural. Aqui no Brasil, com todo respeito a Monteiro Lobato, nós não somos jeca tatu. Nós precisamos ser mais respeitados, nós precisamos ser mais conhecidos, para que a gente possa mostrar o papel que nós fazemos dentro da sociedade. Não somos os únicos, não somos os melhores, não somos os mais eficientes, mas cumprimos o nosso papel. Respeitamos a propriedade privada, respeitamos as questões ambientais, respeitamos as leis trabalhistas. Muitos não respeitam, sim, em todos os segmentos. Nós não representamos esse povo. Nós representamos uma turma de bem, que quer produzir, quer dar sustento à sua família, mas mais do que isso, quer gerar o que é como excedente das suas fazendas, o que é mais importante, que é carne, leite, frango, café, mel, açúcar, álcool e outros. Uma infinita gama de produtos que Minas Gerais pode trazer para melhorar a vida dos mineiros. E não pode esquecer do nosso queijinho, que temos aí ganhando prêmio na França, ganhando prêmio na Europa. Mundial, né? Com o queijo mineiro nosso de 11 regiões mineiras, que tem se destacado exatamente porque o mineiro sabe fazer e sabe fazer bem. E em queijo nós somos especialistas. Gente, esse é o Antônio de Salvo, presidente do Sistema FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Antônio, a gente já está chegando ao fim. Conversa boa, hein? Gostei. Você encarou mesmo vários assuntos.
Qual que é a mensagem que você quer deixar? Você está no início aí do comando do sistema FAENG, tem aí esses 4 anos ainda pela frente. O que você acha que é o desafio maior, além de todos esses assuntos aqui que você passou por eles? Olha, o desafio maior é a gente conseguir reunir 400, 500, 600 mil produtores rurais. São cabeças diferentes, são regiões diferentes. Nós precisamos não só reuni-los, como também mostrar a importância desta reunião para ficarmos unidos. Então, é reunir para nos unirmos, sem ser redundante aqui do que nós estamos falando, do que nós estamos falando. É fundamental que nós estejamos cada vez mais juntos, focados na melhoria contínua das nossas atividades, tendo uma representatividade política desde lá do nosso vereador no município, até o nosso prefeito, até a nossa Assembleia estadual e federal e até os nossos representantes maiores, para que a gente possa ter os nossos pleitos reconhecidos. O sistema FAENG, com essa capilaridade que tem, pode trazer essas necessidades lá do campo. Essas necessidades caem dentro desse sindicato. Esse sindicato tem uma linha direta com a federação, que também é ligado à Brasília, que é a confederação, para que a gente possa entender todas as demandas, quais são as angústias, quais são as dores, o que nós estamos passando, problemas climáticos, problemas ambientais, problemas trabalhistas, problemas de falta de dinheiro, problema de excesso de produto, problema de falta de insumos, para que a gente possa continuar dando harmonia a Minas Gerais, a esse povo tão bonito que somos todos nós mineiros, e que a gente possa conseguir, nesses 4 anos que ainda temos 3 e um pouquinho pela frente, a gente dar mais legitimidade à nossa federação. Nossa federação tem um papel fundamental. Não é possível um segmento com a nossa força e com a nossa pujança não termos uma proteção institucional de um sistema capilarizado e forte. Não dá para crescer. A gente cresce e vira presa fácil de pessoas ou de estados ou de países que não querem o nosso crescimento por diversos fatores, ou ideológicos, ou comerciais, ou outros. Então, dá para crescer, mas temos que crescer protegidos. Eu vou falar uma coisa aqui muito doida, mas todo país que vira uma potência faz lá uma bomba atômica. Tipo, não é para soltar, mas não mexam comigo. Tem uma reserva lá. Nós precisamos de uma proteção, e aí não é para o produtor rural fazer uma bomba atômica, não. Mas nós precisamos ter proteção das entidades e entidades fortes, porque senão o setor cresce e é ceifado. Nenhum setor, em nenhum segmento, cresce sem um apoio institucional. E isso é o sistema FAENG, que já existe há 71 anos, com o cenário há 29 anos, tendo a cada momento e a cada tempo histórico uma frente de atuação. Agora, é menos BH, mais interior. Irmos nos nossos sindicatos, nas nossas casas dos produtores rurais, que são os nossos sindicatos, trazer os nossos sindicatos. Já trouxemos eles até em Belo Horizonte para conhecer essa nossa casa. Agora nós vamos ter uma FAENG itinerante que vai viajar cada uma das regiões para que esse produtor se reanime, volte a ter o ânimo necessário, e aí todos juntos vamos ter força e não vamos ser presa fácil. Podemos perder alguns pleitos, mas certamente vamos ter uma união, dentro de uma união maior, nós vamos ter resultados melhores, não só para nós do campo, mas para a população mineira como um todo. Quero te agradecer a Imagina. vinda aqui ao estúdio da Coluna Minas S.A. e que novas conversas venham com mais coisas boas, né? Situações boas. Com muito Obrigada. prazer. Muito prazer. Obrigado a vocês. Bom, gente, a Coluna Minas S.A. vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Hoje com o presidente do Sistema FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, Antônio de Salvo. Até uma próxima. Obrigada. Tchau.
Minas S.A. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. Apoio Sistema Faeng. O agro de Minas passa por aqui. Realização OT 360. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda. O que vem do interior é o que move a gente. É algo que brota, é da nossa natureza. A essência de quem produz faz a força do interior mineiro. Força que nutre de alimento e esperança a mesa de milhões de pessoas. E que recomeça a cada manhã, todos os dias. Isso está aqui, no nosso interior. Homenagem do Sistema Faeng ao produtor rural mineiro.